Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Seja bem-vindo novamente ao Brasil. Pois é. Bom dia, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Aí, você sabe, Carol, que a gente aqui usa falar, né? Uma brincadeira que nós fazemos, que o Brasil não é para amadores, né? Pois é. E nós levamos na brincadeira, para nós é uma piada e tal. Mas você pensando bem, tá certo, viu? Aqui é sem massagem, João. É. Aqui é sem massagem. Ai, meu Deus, eu estava na Suécia, né? Poxa vida. Então, Muito fino, senhor. Muito fino, muito fino. Eu tava, né, mesmo, lá no primeiro mundo, país nórdico, Pois é. né? Não se fala lá em... Olha que legal, né? Não se discute política, porque a política... Ela é só um pedaço, né? Uma parte, uma ferramenta, isso, uma ferramenta até burocrática. Não se fala em política na Suécia, não se fala em religião, né? Não se fala em religião e não existe multiplicidade. Na verdade, eles são ateus, né? Mas ateu consciente, um pouquinho de luteranismo, né? E não se fala em time de futebol, né? Por isso que as coisas funcionam lá. O a corintiano gente perde não muita briga, energia com perde. isso aqui no Menina, Brasil. perde como perde, né? Não tem corintiano contra palmeirense, bugrino contra ponte pretano, não se discute futebol, né? Aprecia-se futebol, se adora o futebol, mas é impressionante como o jeito de consumir futebol é diferente do nosso, né? Você não fica preocupado com a carteira, não é mesmo? Tem isso também. Que alguém né? vai te dar um golpe, que é do banco, né? Olha, menina, aí você chega aqui. Nós somos sobreviventes. Eu falo, não acredito, né? Não acredito. Agora, Mas mesmo com tudo isso, eu ainda não, isto, nada se compara à nossa vida aqui. Então eu falo assim, puxa, imagine se nós tivéssemos aquele tipo de ambiente, né? De boa convivência, enfim, né? De organização, de segurança. A gente não imagina, mas como é importante a segurança. Né? Faz diferença. Você sabendo que você pode ir a um restaurante e falar, vou largar meu celular aqui, eu vou ao banheiro e tal. Não tem preço, né? Meu Deus do céu, né? Será que nós vamos chegar, Carol? Eu acho difícil. Eu acho que vamos. Mas nós não vamos ver, né? Eu não vou ver, talvez, eu menos ainda. Talvez nós não estejamos aqui para presenciar. Pois é. Enquanto isso, vamos amar o que nós temos. Exatamente. Né? E nós amamos vamos trabalhar isso aqui. com o que a gente tem. E a gente ama isso aqui, viu? Eu amo. Essa bagunça é com a gente mesmo. Exato. Estamos aí. João, e a história de hoje? Olha, Carol, como o nosso podcast ele sempre tem como intenção resgatar muita coisa, né? Às vezes história escondida. Hoje nós vamos fazer uma homenagem, né? Porque há um treinador brasileiro, e a questão do treinador no Brasil é muito polêmica e muito insólita também. Haja vista que um treinador máximo aqui, você viu outro dia o Vojvoda aí, que ficou 4 anos, né? 3, 4 anos. Quase 4 anos no Fortaleza. Você vê o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Já vimos o caso do Tele Santana. E todos são trabalhos longos, né? Agora, acho que nenhum deles ultrapassou há 5 anos. E esses são um recorde, né? Se admira. Eu não me lembro, mas não, eu acho que não. Muito difícil, né? Qual o tempo maior que o seu Oswaldo ficou num time de futebol, assim? Acho que ele no ficou Mojimirim, né? Mais de anos, né? Mas no Mojimirim, ele trabalhou como preparador físico e depois como treinador. Aí você vai somar. Aí no Mogi, acho que ele ficou 11 anos. No clube, No né? clube, Não entre enquanto tudo. treinador, isso. Somando as duas funções que ele exerceu lá. Mas como treinador, acho difícil. E então, o seu pai... Se bem que ele bateu um recorde aqui em Campinas, né? Com o Beto. Com o Beto. No Guarani. A imprensa fez, inclusive, um bolo para ele na época, que ele ficou mais de um ano com o Beto. É impossível, né? E tinha a foto dele. A imprensa deu de presente um bolo pro meu pai, porque ele fez um aniversário de um ano. Ele foi o único que completou. Eu acho que com sim. O Beto, com o Beto foi o único. Olha que outra história que a gente vai levantar e vai contar essa história qualquer dia. Mas aí você falou do Vadão, 11 anos entre preparador e tal, ficando num clube como o Mojimirim, que é um clube de pouca pressão, né?
Sim, sim. Não tinha aquela pressão que tem de Campinas, os grandes nesse fale. Não, é um cenário diferente. Então eu vou falar de um treinador aqui, Carol, que você também não vai acreditar, capaz de você cair na cadeira. Ele ficou 12 anos num clube de futebol. Poxa vida. 12 anos no clube. E ele é pouco falado, por isso que nós vamos falar dele um pouquinho Então aqui. vamos exaltar Você sabe quem é? Fenômeno. Você sabe quem é? É o Lula. Poxa, mas o povo vai fazer confusão. É o Lula. Sabe como é o nome dele? Luiz Alonso Pérez. Aí o nome já ajuda a já foi para outro caminho. Não vai trazer uma discussão mais acalorada aqui. Não vai levar o nosso podcast à polêmica. Exato. Né? Mas foi o Lula. Inacreditável, né? Existe aí no recorde, existe um outro treinador que ficou muito tempo também, mas não assim num clube como o Santos, que ele foi treinador do Santos. Aí, né, Carol, vem aí, mas por que o Lula não é reconhecido? Não é reconhecido, não se fala, não se tem até na literatura brasileira esportiva, né, que tange a futebol, você ouve falar de tantos treinadores assim que marcaram, que fizeram, Sim. deixaram um legado e tal. Você ouve falar, por exemplo, em Flávio Costa, que foi treinador do Brasil, da seleção em 50. Você ouve falar em Gentil Cardoso, que era um mirabolante. Você ouve, você ouve falar em Zezé Moreira, que é da família do Tele Santana, do Muricy, né? A dinastia começa com o Zezé, vem o Tele, depois que vem o Muricy. A gente poderia dizer que é essa trilogia. E tantos outros, né, daqueles tempos lá, e outros de hoje também, o próprio Tele, ficaram assim falados, né? Os que foram campeões mundiais, Aimoré, Zagallo, Parreira, Filipão. Todo isso se fala, né? Esse que a gente, né, que é o Lula, não se fala. Ficou 12 anos num clube de futebol. Então, essa é a questão que tanta gente, né, do futebol, da imprensa, historiadores, pessoas que gostam de versar, de historiar sobre futebol, alegam o seguinte: ele ficou 12 anos porque o time dele tinha quem? Né? Quem é que ele dirigiu? Ele dirigiu o senhor Edson Arantes do Nascimento. Só isso. Então, aquele time não perdia. Só isso. Então, muitos atribuem a isso. Quer dizer, a grandeza daquele time do Santos era tamanha... Que ele ficou como um coadjuvante. Exatamente. Né? Você sabe o que diziam na época? Era assim mesmo, Carol. Diziam assim, não, o Lula, ele joga a camisa para o alto e pronto, e vai para o campo, e senta lá e dorme, e o time faz o que tem que fazer. Era esse o conceito. E ele era assim, muito simples, né, de uma família simples. Ele era padeiro, né, lá em Santos, padeiro. Aí ele começou a trabalhar na Portuguesa Santista, aí foi para a parte da base do Santos, ficou um tempo ali. Isso nós não estamos contando a base lá que ele ficou também, nós estamos contando só o time profissional. E aí, por essas e outras, surgiu a oportunidade, né? Isso foi no ano de 1956, ele assumiu o Santos e foi já campeão paulista, né? O Santos houvera sido campeão em 1955 e 56, que é quando chegou o Pelé, que o Pelé chega no final de 1956. Não sei, e também você não vê esse crédito, né? Porque você vê tantas coisas, fala, o Carlos Alberto Silva, né? lançou o Ronaldo, o Vadão lançou o Kaká. Sim. A gente vê muito disso, não é? Mas você não ouve falar, o Lula lançou o Pelé. E foi ele quem lançou o Pelé. De um jeito ou de outro, era ele o treinador. Ele que estava ali, né? Isso. Ele podia ter escolhido não colocar ele para jogar. Não é mesmo? De qualquer forma, Pelé estaria com a carreira... Não, com certeza faria sucesso, com certeza, porque era um gênio, era diferenciado, mas poderia ter atrasado esse lançamento, essa introdução dele no profissional. É seguido por outro caminho. Exato. Né? E aí você não sabe. O destino é assim, né? Acontece o que tem que acontecer. Então, a gente pode dizer que o Lula lançou o Pelé, né? O Pelé entrou no Santos quando ele era treinador. O Pelé chegou molequinho lá, vindo de Bauru, com o Valdemar de Brito, aquelas histórias que o mundo inteiro sabe, mas foi o Lula quem lançou. Aí o time teve aquele ataque lá, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Não, mas o time era bom. Espera um pouquinho. Quem que escolheu os jogadores, né?
Exato. Não se fala na história do futebol. O Coutinho é outro. O Coutinho era um molequinho de Piracicaba, tinha 15 anos. Toda vez que a gente pensa já no jogador formado, No né? jogador A gente formado. esquece do início. Exatamente. Ele pôs o Coutinho com 15 anos. Né? O Coutinho entrou no futebol mais novo que o Pelé. Né? A famosa tabela Pelé e Coutinho. Então, ele colocou o próprio Pepe, né, quando chegou, era garoto. Aí, aquele time lá tinha o Dorval, que ele foi também buscar. Né? O Dorval tinha jogado no Juventus, ele foi lá, olhou, trouxe. Ele trouxe o Lima, né, que era um coringa, e jogava no Juventus também, ele olhou. Então, ele tinha esse olhar, né? Mas não é reconhecido. Não foi reconhecido. Eu me lembro uma vez, Carol, que teve um debate na crônica esportiva brasileira, tá? No ano de 70, por causa de treinador, essas coisas, quem seria? Sempre teve polêmica, né? Década de 70, por exemplo, o Bambambam era o Rubens Minelli, não foi para a seleção, então todo mundo discutia. Aí os cariocas defendiam os profissionais deles lá e os paulistas tinham muito disso, né? Os paulistas os deles. Eu me lembro que uma vez acho que foi o Roberto Avalone, né? Um cronista já antigo, ele numa discussão dessa com cronistas cariocas, ele falou assim: então, a gente nunca reivindicou Lula para a seleção, porque nós sabemos, quer dizer, então, ele não era considerado. Ninguém nunca lembrou dele. Seleção brasileira. Pô, o treinador que está ganhando tudo. Foi campeão mundial 2 vezes, Libertadores, Taça Brasil, né, que foi reconhecido como Campeonato Brasileiro. Então, você pegar a famosa capivara do Lula, que ninguém ganhou mais que ele, porque ele era treinador do Santos. Né? Então, foi muito isso. Né? Foi muito isso. Não se falava em esquema tático, né? Hoje fala assim, esquema tático e tal. Naquela época não se falava em 4-2-4. Era 4-2-4. Na verdade, não se joga em 4-2-4. Né? O futebol exige preenchimento de meio campo. Naquela época já exigia, né? Que o Pelé vinha compor, às vezes fechava. Quando jogou contra o Boca lá na Argentina, jogou em 4-4-2. Né? Foram coisas que não eram creditadas ao treinador, ao Lula, né? Era só Pelé. Era só o talento dos só jogadores. Só o talento dos jogadores. Muito, que sobressaía. Então, e ninguém nunca parou. Mas, puxa vida, nesse turnover de treinador, será que ele não... Por ter ficado 12 anos, porque ninguém fica também 12 anos num clube de futebol, por melhor que seja, né? Acho que a gente teve um caso na Europa, não sei se foi o Guardiola. Não, aí na Europa é tem, mais comum, né? Tem. Para a seleção alemã, por exemplo, teve o Helmut Schwan, ficou 20 anos. Outros clubes... Né, mas aqui no Brasil, realmente, é impensável. Aqui no Brasil, o Klopp mesmo, ficou acho que quase 10. Nós tivemos alguns treinadores... A Europa é comum. Ou por outra, tem muitos casos, não é que seja comum, mas tem muitos casos. Mas no Brasil, possível de acontecer, é possível, né? Aqui não é. Aqui não é, né? Então, ele ficou 10 anos. Muito bem, aí a história correu, né? Ele ganhou tudo. Aí chegou no ano de 1966, o Santos foi disputar uma final de Copa de Taça Brasil, que chamava Taça Brasil, que era o Campeonato Brasileiro, né? Nos moldes, vamos dizer assim, que é correspondente ao que nós temos hoje. Sim. Contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro estava formando um time, assim, estava sobressaindo. Só que também o Cruzeiro não era reconhecido. Aí chegou na final contra o Santos, teve um jogo no Mineirão, o Cruzeiro meteu 6-2 no Santos. Olha só. Um passeio no Santos, né? O Tostão jogou muito, o Dirceu Lopes, era um timaço, né? Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Era um ataque assim, fantástico e realmente apareceu. Muito bem. Aí veio o jogo de São Paulo, o jogo no Pacaembu, que era o jogo da decisão. Era ida e volta. E o Santos precisava ganhar para poder... Naquela época não tinha diferença de gol. Se ganhasse, teria um terceiro jogo. O Santos saiu ganhando no Pacaembu 2-0, uma noite de chuva, mas daí baixou o Pelé no Tostão, que jogava no Cruzeiro. O Tostão arrebentou, o Cruzeiro virou para 3-2, foi campeão
brasileiro, né? Dentro do Pacaembu, em cima do Santos. Olha só. Né? Foi um feito, né? Foi um feito. Muito bem. O que aconteceu depois desse jogo? Tinham que arrumar um movimento, uma crise, né? Como hoje no futebol é tão comum. Um culpado. Um culpado. Ui, o que aqui se adora é achar culpado. Como fosse resolver. E como se fosse um único fator, né, João? É quando cai um avião. Né? É o piloto o culpado? É o tempo culpado? É uma falha técnica? Enfim, né? Não existe É um conjunto. Um fator só. Mas acharam que o culpado era o Lula, né? Conclusão, ele foi demitido, né? Depois de 12 anos. Né? Isso já entrando no segundo meado, né? dos anos 60, ele foi demitido após ter trabalhado 12 anos num time potente como era o Santos. Aí é que vem o finalzinho da nossa história, porque dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Aí vai daqui, vai dali. Quem contrata o Lula, né? O Corinthians. O Corinthians contrata o treinador em disponibilidade. E justamente ia ter um jogo Santos e Corinthians. Isso aconteceu no dia 6 de março de 1968. Santos e Corinthians, que era um clássico que parava o Brasil, embora fosse um clássico paulista, mas parava o Brasil. E tinha o tabu, que o Santos não perdia do Corinthians fazia 11 anos. Por causa do Pelé, atropelava o Corinthians. Né? Não sei, parece que ele tinha uma coisa, o Corinthians não ganhava do Santos, não adiantava que não ganhava. E nesse dia ele já era treinador do Corinthians e pela primeira vez, ele ia enfrentar o ex, né? Aí, Carol, aquela semana de polêmica, vai ser isso, vai ser aquilo. O Corinthians tinha um baita time, né? Tinha contratado o Paulo Borges, que era da seleção brasileira, contratou o Buião, que era também lá do Atlético, que era um grande jogador. Era um timaço, tinha o Rivelino em forma, né? Um timaço. Mas aí na semana, era sempre o Santos favorito para um jogo desse. Tem uma entrevista na TV Tupi, a TV Tupi de São Paulo, que era muito abrangente, assim, né? E aí, na entrevista do Lula, né, lógico, do Lula, conversa daqui, conversa dali, como é que vai ser o jogo, vai ser assim, vai ser assado, aquele lá. Mas você conhece bem o Santos, né? Conheço, né? 12 anos, claro que ele conhece. Ele falou, claro, eu conheço mais o adversário do que o meu time. Exatamente. Né? 12 anos lá. Aí ele falou, não, mas eu tenho jeito de ganhar, tá, né? Então ele tinha também uma estratégia, não era essa coisa jogada, né? Não, ele era um treinador de conceitos, ele não era bobo, não, ele tinha conceitos, e não era, volto a dizer, por isso que não era reconhecido. Aí, Carol, na entrevista, a TV Tupi coloca o filho dele, né? O filho dele entra no ar. Não tinha esses recursos de você colocar distância. Tá? Então, o filho dele, na verdade, estava escondidinho ali no estúdio, né, ali na casa, entrou no ar. Até o Lula assustou, mas meu filho entrou mesmo. Aí os entrevistadores falaram assim, não, é que seu filho quer te fazer um pedido. Aí ele olhou assim, mas que pedido? O que você quer, né? Que pedido? O filho dele falou assim para ele, falou assim, pai, você não vai ganhar do meu time, né? Só o que faltava, né, pai? Você não vai ganhar do meu time, né, pai? Ai, gente. Aí é que todo mundo, né? Deu risada, a sala, né? Mas foi um marco assim, né? Conclusão. Dia 6 de março de 1968, Santos e Corinthians. Resultado? 2-0 para o Corinthians. Olha só. Ele que construiu o tabu como treinador e ele que foi lá. E foi lá e quebrou. E quebrou, né? E, para terminar a história, Carol, a torcida do Corinthians, que apanhava do Santos há 11 anos, acabou o jogo, aquela euforia. Aquilo foi um título para o Corinthians, né? Acho que foi mais do que os títulos, mais do que o título mundial do Corinthians. Quem ganhar do Santos era uma façanha. Aí a torcida do Corinthians, né, que lotava para Pacaembu, aquelas coisas, terminou assim. 1, 2, 3, o Santos é freguês. Poxa 1, 2, 3, o Santos é freguês.
Uma vitóriazinha? Entendeu? Animou demais aí, apanhou João. apanhou 11 anos do Santos, né? Aí ganhou aquele jogo, a torcida. É o desprendimento, a pureza, né? Com certeza. E a ingenuidade com que as pessoas viam o futebol, né? Sim, Naquela época, que era sim. desse jeito. Em vez de ir para briga, em vez de tacar. Não. 1, 2, 3, o Santos é aquela freguês. coisa saudável, né? Saudável. Da rivalidade saudável. Foi isso daí. Então fica aqui a nossa homenagem, a nossa lembrança, o nosso reconhecimento a um treinador que não é reconhecido. Por isso que nós estamos fazendo essa. Que bom que temos o História para Que resgatar bom, essas que bom, pessoas, né? esses personagens importantes. Tomara o nosso né? podcast chegue em Santos para a família do Lula, né? Que ele tem os netos, né? Com Tem certeza. a família lá. Quem sabe? Se não chegar, nós vamos mandar. Nós vamos fazer chegar, né, João? Ok? Tá certo. Obrigada, João. Se você gostou dessa história, quiser rever, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal diariocampineiro.com.br. Lá você também encontra as outras crônicas e histórias aqui dos nossos episódios do Histórias da Bola. Até a próxima.